Esse aqui pode ser o último vídeo que você assistirá do Manual do Casamento. É porque o Manual do Casamento vai acabar? Não. Mas esse daqui é o assunto que muitas pessoas desistem. Chega no limite e chega à conclusão que tudo aquilo que aprendeu no Manual do Casamento, por causa do vídeo de hoje, não faz sentido da sequência. Por que eu deixei justamente para ser um dos últimos vídeos? Para talvez fazer com que você entenda, depois de mais de 70 dias juntos, lidando com vários desafios, realizando várias atividades, que você consiga compreender a intensidade, a profundidade espiritual que tem no assunto que nós vamos abordar hoje. Jesus ele proferiu as palavras chamando a atenção de que nós deveríamos nos perdoar. No vídeo de ontem nós falamos a respeito, do fato de Deus perdoar o ser humano. E hoje nós vamos falar do ser humano perdoando o ser humano. E olha como é complicado essa questão. É complicado porque nós desenvolvemos em nós um sistema de defesa, uma concepção enganosa, errônea, de achar que existem justificativas para o meu erro, mas não existem justificativas para o erro do outro. Posso eu errar quantas vezes for necessário para eu aprender, mas o outro já devia ter aprendido. E quando a gente lida com o perdão ao próximo, nós tomamos um veneno que para nós praticamente nos leva à morte. Esse veneno é o seguinte: nós desenvolvemos diante de cada situação uma nova lei. Colocamos uma balança diante da situação e colocamos pesos conforme o nosso querer. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nós aprendemos ao longo dos anos a desenvolver conceitos e preconceitos para julgar cada situação. Por exemplo, se porventura você é ofendido na rua por uma pessoa que você nunca viu, você tem ali os seus conceitos para perdoar, liberar o perdão para aquela pessoa. Se for uma pessoa conhecida, seus conceitos já mudam, porque agora vai depender da pessoa, vai depender do convívio que você tinha com ela, vai depender do carinho que você tem. Se for uma pessoa da igreja, alguém que conhece os preceitos religiosos e espirituais, a sua visão já é outra. É normal nós olharmos para, por exemplo, falando de igreja, nós olharmos para um irmão que comete um pecado e de repente você vê um pastor cometendo um pecado, um padre cometendo um pecado. E a gente olha e fala assim, mas é um absurdo, ele era pastor e ele fez isso. Mas espera aí, o irmãozinho que senta ali no fundo da igreja, que mal consegue escrever o seu nome, também cometeu o mesmo pecado. Mas ele é um irmãozinho, o outro é pastor. Espera aí, tem diferença? Biblicamente traz distinção? Tem pesos diferentes? A grande questão é que nós aprendemos e desenvolvemos e vivemos numa sociedade que os nossos valores são flexíveis de acordo com quem nos ofende. Então, diante disso, nós começamos a trazer alguns mecanismos de perdoar aqueles a quem nós achamos que merece perdão. Pensa um pouquinho na sua vida. Pensa nas oportunidades que você já teve de perdoar pessoas e que você não fez porque achava que a pessoa não merecia, porque a pessoa era mesquinha, porque a pessoa você não ia com a cara dela, ou que você achou que a pessoa estava pedindo perdão com falsidade. Você lembra disso? E são vários. E eu estou trazendo isso como uma experiência pessoal e por saber que todos passam por isso. Agora, o que nós precisamos realmente entender e colocar na nossa cabeça, que o perdão não é algo que você concede. Que o perdão não é algo que você tem propriedade sobre ele. O perdão não é algo que você recebe ou dá para alguém. O perdão é uma lei, é uma postura que cada pessoa deve haver. Quando Jesus falou a respeito disso, ele trouxe um exemplo legal, ele falando assim que nós deveríamos
perdoar uns aos outros. Se porventura a pessoa errou ou pecou contra mim, que eu deveria repreendê-lo. Falar assim, olha, você pecou contra mim, você errou contra mim, você me magoou, você me irou, você me chateou, você me ofendeu, você me desrespeitou, você me desonrou, você me agrediu, você me roubou, você... Enfim. E se a pessoa diante da repreensão percebesse a sua culpa e lhe pedisse o perdão, aí Jesus fala assim, olha, e se ele se arrepender, perdoa. A lei é bem simples. Se a pessoa pediu perdão, perdoa. Agora, o curioso, sabe o que é? É que muitas pessoas pensam assim, ah, Diego, mas não me pediu perdão, também não vou perdoar. Pera aí. Você viu que nesse exemplo de Jesus, a iniciativa veio justamente de quem perdoou e não de quem pediu perdão? Foi a pessoa que precisava perdoar, que foi atrás do ofensor, que falou assim, olha, você fez algo errado e eu preciso lhe perdoar. A pessoa pediu perdão, foi perdoado. E nós já vamos falar a respeito disso, tá? Antes, eu quero falar um pouquinho da sequência que Jesus falou. Porque Jesus pega e fala assim, olha, e se esse irmão, se essa pessoa vier a pecar contra ti 7 vezes no dia, e se 7 vezes vier falando assim, olha, estou arrependido, perdoe. Olha que conceito louco pra gente, é algo de explodir a cabeça. Porque tudo que a gente aprende, os conceitos, você pode olhar aqui nos comentários do vídeo que as pessoas que não estão prestando mínima atenção, não estão conseguindo discernir espiritualmente, o que as pessoas comentam. Porque o que as pessoas dizem é assim, eu perdoo, mas não esqueço. Ah, eu perdoo, mas ele lá e eu cá. Ah, eu perdoo, mas se fizer de novo... Deixa eu te falar uma coisa, o conceito espiritual do perdão que Jesus ensinou é o seguinte. Quando 2 pessoas ferem um mandamento que Deus deixou, e principalmente no mandamento que diz respeito uma à outra, e a Bíblia é bem clara nesses mandamentos, honrar pai e mãe, não matar, não adulterarás, não roubar, não cobiçar, não dizer falso testemunho contra o próximo. Quando um desses mandamentos é ferido e há um problema entre 2 indivíduos, a única coisa que resolve esse problema, que resolve esse conflito, que arranca esse conflito entre as 2 pessoas, chama-se perdão. E o perdão não existe ninguém que é proprietário dele. O perdão ele é somente executado. O perdão ele é tão somente praticado. O perdão é um protocolo para que o problema seja dissipado e que as relações possam então novamente voltar a existir. É assim que funciona o perdão. Então, quando você pratica o perdão, entenda que o perdão ele não é acumulativo. Ou seja, quando você perdoa uma pessoa, você tira aquele problema que havia entre vocês dois, aquilo é dissipado, ele sumiu, e a partir daquele momento, você concede à pessoa a oportunidade dela errar de novo contigo. É assim que funciona. Sabe por quê? Porque se você perdoar e falar assim, eu perdoei, mas estou com o pé atrás. Ei, peraí, você não perdoou. O problema não está resolvido. Você não está integralmente ativo de novo nessa relação. Tá me entendendo? Você está amenizando o problema ao falar que perdoou, ao permitir que a relação continue, mas você não resolveu o problema. Você amenizou o problema. E o perdão, ele não ameniza o problema, ele dissipa o problema. O problema é resolvido com o perdão. É assim que funciona. E é por isso que Jesus falou assim, olha, se for 7 vezes num dia, 7 vezes você perdoará. E é engraçado, né? Porque Jesus poderia ter dito assim, ó, perdoa uma vez até vai, 2 a gente tolera, agora 7 em um dia? Sim, 7 em um dia. Porque o perdão, você não valoriza ele a tal ponto. Você não pega e fala assim, olha, eu lhe perdoei, viu? E o meu perdão é algo sagrado, o meu perdão é algo muito... Não, o seu perdão não vale nada. O perdão, ele precisa ser executado, então somente. Entenda que nós não estamos falando de adultério, tá? O adultério em si, perdão acerca do adultério, é outro vídeo. Hoje nós estamos falando do perdão para relações e problemas em geral. Agora, quando a gente fala a respeito disso,
E lembrando que agora a gente está tratando de um casamento, o manual do casamento. Esse é o nome do programa, né? Dos vídeos que você está assistindo, das atividades que você está fazendo. Então, vamos direcionar isso para o casamento. No casamento, deveria ser inclusive mais fácil o perdão. Por quê? No exemplo de Jesus, ele não falou esposo, esposa, filho, pai, que são pessoas que geralmente a gente tem uma predisposição maior para amar. Jesus falou de um irmão, de um amigo, de um vizinho, de um estranho. E para uma pessoa que a gente não tem apreço, que a gente não tem convivência, que tão somente nós fizemos um voto de amar e estar junto por toda a vida, se para essa pessoa Jesus já fala que a gente tem que ter essa disposição de perdoar até 7 vezes no dia, se necessário for, quanto mais para quem mora junto conosco, que habita com a gente, que compartilha dos sonhos, dos problemas, das lutas, das frustrações, e que a gente tem um compromisso de passar toda a vida junto. A responsabilidade é maior, não é verdade? Só que é difícil porque a gente lida com pessoas que são diferentes, a gente lida com problemas constantes. Se uma pessoa que você não conhece é capaz de pecar contra ti, de errar 7 vezes num dia e você ter que perdoar, o cônjuge que passa 24 horas por dia, as chances de erro são muito maiores. E nós precisamos estar dispostos a perdoar toda vez que for necessário. Toda vez. O grande problema dos casamentos, principalmente quando os problemas se transformam insolúveis, as pessoas dizem o seguinte, que na discussão o homem fala muito da coisa do passado, que a mulher traz os problemas passados e a discussão ela ganha um volume tão grande com coisas do passado que a origem da discussão nem é discutida. Tá entendendo? Por que isso acontece? Porque lá atrás, quando teve problemas e poderia ter sido dado o perdão não foi dado. E o problema continuou. Muitas das vezes o problema é amenizado, mas o problema não é dissipado. E se não ser dissipado, você não resolveu o problema. Melhor seria ter dito não lhe perdoo, do que te falar perdoo, mas não esquecer, não mudar, não apagar, não dissipar o problema. Tá me entendendo? Então no casamento nós temos essa dificuldade e nós precisamos aprender a perdoar no casamento. Então eu quero passar para você um exercício, uma atividade que eu vou lhe ser sincero. Eu tive uma vida espiritual até esse dia, até essa atividade que eu vou te propor. A minha experiência espiritual mudou 100% depois dessa atividade. E eu ouso dizer que eu já fiz essa atividade 2 vezes na minha vida. Que atividade é essa? Pois bem, você vai pegar um caderno, uma folha. Na verdade, você pode fazer o seguinte: você pega uma folha, se for necessário, você pega um caderno. Tá? Deus queira que um caderno seja suficiente. E você vai fazer o seguinte: você vai pegar 2 páginas. Em uma página, você vai escrever o nome e as situações que você já viveu, que você já passou com outras pessoas e que você deveria pedir perdão, entendeu? Você vai colocar lá, ó, Maria, tal dia nós brigamos por causa disso e disso e disso. João, tal dia eu o ofendi por causa disso. Você vai começar a fazer essa lista. Você vai começar essa lista pelas pessoas mais próximas? Não. Você vai começar pelas pessoas mais afastadas. Você vai começar talvez por um atendente do mercado, que um dia você bateu boca porque entregou o troco errado, te olhou de cara feia e você o ofendeu ou a ofendeu, tá bom? Você vai colocar aí o seu vizinho que jogou folhas no seu quintal e você ficou nervosíssimo com isso, ou o cachorro dele saiu e rasgou o lixo na porta da sua casa. Você vai começar dos relacionamentos mais afastados e você vai identificando as situações. Você vai passar pelo patrão, pelos colegas de trabalho, tá? Pelos colegas de escola, tudo aquilo que o Espírito Santo do Senhor começar a identificar na sua mente, você vai relatando, vai escrevendo, tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ser sincero nesse momento. O segredo dessa atividade é a sinceridade. Sabe por quê? Na hora que você abrir esse caderno e pegar essa caneta, você vai começar a experimentar algo espiritual.
Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a relacionar contigo. Se você nunca ouviu Deus falar contigo, você vai ouvir nesse momento. Porque você vai começar a perceber Deus trazendo situações, trazendo pessoas. E todas as pessoas, todas as situações que Deus trouxer, significa que no livro do céu aquilo está pendente e aquilo precisa ser resolvido. Então você vai anotar tudo ali. Todas aquelas situações você vai anotar. Anotou? Todo mundo que você precisa pedir perdão? Está anotadinho? Ótimo. Vai agora para a segunda folha. Na segunda folha você vai escrever todas as pessoas que você precisa perdoar. Geralmente essa lista ela é menor, mas você vai colocar ali todas as situações. Agora, uma coisa importantíssima. Você não vai colocar ali somente pessoas que um dia chegaram para você e te pediram perdão e você rejeitou. Não. Você vai colocar ali todas as pessoas que um dia te causaram mal, te causaram dor, tristeza, traumas, prejuízos. E que elas acham que nunca te causou dano, nunca causou nada, mas que você olha e julga que você precisa perdoá-las. E você vai colocar nessa segunda folha todos esses nomes, tá bom? Todos. E quando eu falei que começaria dos mais afastados para os mais próximos, existe uma pessoa que você não vai colocar nessa lista. Uma pessoa. Seu esposo ou sua esposa. Você não vai colocar. Nenhuma das duas listas você vai colocar. Por quê? Eu vou te contar agora. Porque por se tratar de casamento, geralmente as pessoas olham essa atividade e pensam assim, nossa, então é isso, eu vou chamar meu esposo, minha esposa, eu vou perdoar de todos e vou pedir... Não, não é isso. Não é a hora ainda, tá? Não é a hora ainda. Você vai colocar todas as situações menos seu esposo ou sua esposa, tá? Seu pai, seu irmão, seu filho, seu primo, todo mundo que aparecer, que o Espírito Santo lhe tocar, você vai colocar nessa lista. Tá com a lista pronta? As duas? Ótimo. Sabe o que é que você vai fazer agora? Você vai atrás dessas pessoas e você vai formalizar o perdão. Uma por uma. Aquelas que você não conseguir encontrar por limitações geográficas, a pessoa mudou para a Europa, está em outra cidade, você não tem condição financeira de pegar o carro e ir lá ou pegar um ônibus, sabe? Quem você não conseguir, diante de Deus como testemunha, estar presente diante dessa pessoa, ligue, pega o telefone e ligue para essa pessoa. Passa para ela a quem você tem que perdoar, simplesmente libere o perdão. Lembre-se que você vai ligar, você vai procurar para perdoar, você vai dissipar o problema. Você não vai justificar o problema, você não vai intensificar o problema. Desculpar é realmente tirar a culpa de alguém ou de algo. Então não faz sentido você ligar para a pessoa para perdoá-la, para desculpá-la, e você atacá-la de algo que ela pode dizer assim, não, mas a culpa não foi minha. Peraí, você não está aqui agora para atribuir culpas a ninguém, você está ali para retirar as culpas, tá me entendendo? E quando você tiver que pedir o perdão da pessoa, não justifique seus erros. Os erros, o pecado são injustificáveis. Não existe uma razão plausível para você magoar ou ferir alguém. Então não se justifique. Faça tão somente aquilo que Jesus ensinou. Chegue e peça perdão. Fala, olha, estou arrependido e quero te pedir perdão. E você vai arriscando um nome de cada vez. É uma atividade difícil? Te confesso que foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Mas eu também lhe confesso que eu me transformei num homem espiritual depois dessa atividade. Eu experimentei algo que mudou minha vida e tem mudado a vida de centenas de pessoas. E eu quero que você experimente isso. O manual do casamento não vai ter sentido para você daqui adiante se você não cumprir essa atividade. Eu entendo que você não vai cumprir isso em um dia. Eu sei que você vai precisar de tempo. Mas o que eu peço para você é, comece. Faça essa lista. Tente terminar ela até o último dia dessa semana. O manual do casamento, você sabe, a gente trabalha com semana, esse é o segundo vídeo da semana. Você vai ter esse vídeo e vai ter mais 5 dias.
Tente terminar dentro desse tempo. A cada dia nós vamos estar falando do perdão de uma forma diferente. Eu creio que isso vai te ajudar, vai te motivar. Mas faça, não deixe de fazer isso, tá bom? Eu espero que Deus lhe dê força e que você tenha coragem, porque nesse momento você vai pegar o seu coração que está destruído e você vai começar a trocá-lo por um novo, tá bom? Quer conversar comigo? Quer trocar um pouquinho de ideia como fazer isso melhor? Me chama no WhatsApp, a gente vai trocar uma ideia, tá bom? Fica com Deus, até amanhã, tchau, tchau.